Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 5, nós vamos agora fazer uma reflexão da Palavra de Deus, do Evangelho do dia. Quero agradecer, em primeiro lugar, você que sempre está na audiência, você que sempre está acompanhando a Palavra de Deus, o Evangelho do dia, que você seja de fato iluminado pelo próprio Deus, tá bom? A Palavra de Deus dessa terça-feira se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na cena evangélica de hoje, temos uma bela catequese sobre a fé. Uma bela catequese sobre a fé. Palavrinha tão pequenininha, mas que é imprescindível para aquele que quer, que deseja receber a graça. É uma continuação, direta do texto da multiplicação dos pães. Os discípulos do Senhor, ainda necessitados de crescer na confiança, na intimidade com Jesus, passam por esses momentos, é necessário que eles tivessem que passar por alguns momentos, algumas situações que levassem a entender, a compreender quem é Jesus e, sobretudo, no amadurecimento da fé. Jesus está no monte rezando. Os discípulos o precedem na travessia do mar da Galileia, quando Jesus diz: "Não, vocês podem entrar na barca e podem seguir adiante. Eu vou ficar por aqui, vou despedir a multidão, vou fazer a minha oração e logo depois eu irei." Então, desconfiados ali, agora de madrugada, Jesus, ele vai até os discípulos andando sobre as águas que estava agitada pela tempestade. Uma tempestade, um vento que começa a agitar o mar, que começa a agitar o barco. Jesus vem caminhando sobre aquelas águas. Desconfiados e cheios de espanto, os discípulos gritam de pavor. Eles gritam de pavor. Pedro, olhando para Jesus, toma aquela iniciativa e pede que o Senhor o sustente sobre as águas. Mas vem o medo, vem a desconfiança e fazem com que aquele discípulo comece a afundar. Ou seja, palavras que eu acabei de dizer. O medo, a desconfiança também nos fazem afundar. Não vamos recontar uma história do Evangelho, mas vamos trazer para a nossa realidade de vida. Também somos, infelizmente,
Também somos como aqueles discípulos, né? Ora, estamos todos dentro de um mesmo barco. Ondas atingem, ou seja, as dificuldades, ventos, tempestades, atingem a nossa vida. E como reagimos? Gritando? Com medo? Com pavor? Ou temos confiança? Temos fé que o Senhor pode nos ajudar naquele momento? Então o que faz Pedro afundar é, com certeza, aquela falta de fé. Tanto que Jesus chega a lhe dizer: homem fraco na fé, por que duvidaste? Então, esse trecho se torna muito interessante para aqueles discípulos, pois é para eles um verdadeiro sinal do messianismo divino do próprio Jesus. E todos nós, seguidores do Senhor, mesmo nas dificuldades da vida, nós somos convidados a não duvidar da ação de Deus em nosso caminho. Ora, você duvida da ação de Deus? Se sente sozinho? Se sente abandonado? Ora, cadê a sua fé? É isso que Jesus vai instruir os discípulos naquele momento. Eles irão enfrentar dificuldades, não só naquele momento. Eles iriam enfrentar os problemas, mas não só naquele momento. E como reagiriam? Com pavor? Com espanto? Gritando? Sem fé? Como nós reagimos na nossa vida? Então somos convidados a não duvidar da ação de Deus em nosso caminho, mas justamente a nos mantermos perseverantes na fé e, claro, no discipulado. É isso, tá bom? Ânimo, coragem e, acima de tudo, fé, pois o Senhor está contigo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você. Fica com Deus. Eu espero por você amanhã, aqui, nesse mesmo local. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.